corpo de uma recém-nascida desapareceu de um hospital em Niterói, hein? Aliás, para falar desse assunto, o Dr. Jorge Darcy já está conosco? É? Gostaria de chamar aqui o Dr. Jorge Darcy para falar, traz as imagens para mim, por favor, Torgano, porque um assunto revoltante, algo que aconteceu nesse fim de semana em Niterói, uma criança... Tem as imagens, Torgano, por favor? Poxa, gente, será que é tão difícil assim? Para falar desse assunto, eu quero aproveitar aqui a presença. Mais uma vez, eu tenho aqui o privilégio de contar com o Dr. Jorge Darcy, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, porque a gente percebe, doutor, a degradação é tão grande que as falhas continuam acontecendo. Nós tivemos semana passada um homem morto na porta de um hospital por falta de atendimento, uma mulher que foi dada como morta, mas que ainda estava viva, e não bastasse tudo isso. Agora, o corpo de um recém-nascido, nasceu de maneira prematura, não justifica, é claro, mas simplesmente desapareceu do Hospital de Clínicas de Niterói. Boa tarde, mais uma vez, prazer tê-lo conosco, doutor Jorge. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seu programa. Eu tenho a impressão que nós estamos diante de uma situação gravíssima, né? Aliás, eu tenho vindo aqui outras vezes, tenho relatado que nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública na área da saúde. E exemplos como esses refletem exatamente essa situação da calamidade pública. Nós estamos com uma rede hoje absolutamente desfalcada de profissionais. Os que estão lá trabalhando, na maioria das vezes, são profissionais desqualificados, é mão de obra terceirizada que é contratada, sem concurso público, sem que a sua competência seja ferida. Nada disso justifica os fatos que foram noticiados, mas tem uma explicação para essa situação. É claro que o caso do Hospital de Niterói, nós estamos falando de uma unidade privada. Quer dizer, ali a responsabilidade da direção do hospital... Gente, essa imagem, tira, por favor, que isso aí a gente vai falar depois sobre isso, que é outro assunto. Pois não, doutor. No caso do hospital privado, a responsabilidade da direção tem que vir a público explicar o que aconteceu. Não se pode admitir que o corpo de uma criança tenha se perdido, tenha se desviado, né? Isso é uma falta de respeito à família, né? Que já está nesse momento de sofrimento com a perda da criança, do filho, ainda tem que passar por uma situação como essa, de não ter o corpo do seu filho para enterrar, para prestar as homenagens que normalmente todo ser humano presta a quem acaba se despedindo da gente. Essa situação realmente é uma situação escandalosa e mostra que esse hospital não tem uma gestão qualificada para assumir a responsabilidade do atendimento à população. Nos outros dois casos que você se referiu, do paciente que morreu na porta do hospital ou o outro que deu o atestado de óbito de uma pessoa que estava viva ainda, eu entendo que essa situação reflete esse quadro de descaso, de irresponsabilidade do poder público. As equipes trabalham hoje absolutamente desfalcadas. Esse caso do médico que deu o atestado de óbito, eu até conheço esse médico, é uma pessoa competente, uma pessoa que tem responsabilidade, mas cometeu uma falha de não ter ido verificar de fato se a pessoa tinha morrido ou não. Quer dizer, essa é uma falha que é inadmissível. Confiou demais no trabalho do Confiou demais no trabalho de outros profissionais, uma equipe desfalcada, com uma grande quantidade de pessoas para serem atendidas. Alguém chega, comunica a morte de uma pessoa, o médico tem a obrigação de checar essa morte, acabou não checando e acabamos gerando uma situação como essa, que também não se justifica. Mas é preciso que a população tenha noção de que esse ambiente onde que o sistema público hoje funciona é um ambiente que propicia fatos como esses fatos que foram noticiados aqui no programa. Como também das 6.000 mortes que eu denunciei aqui no seu programa na semana passada, que é um outro fato também inaceitável, que 6.000 pessoas tenham morrido em 4 emergências do município do Rio de Janeiro, quando comparamos, por exemplo, a mortalidade do Iraque, chegamos à conclusão que tem mais gente morrendo nos hospitais públicos do Rio de Janeiro do que das guerras que o planeta tem. Era o que eu ia falar agora, né? O caos na saúde provoca muito mais mortes do que qualquer outra guerra pelo mundo. Pois é, e essa mortalidade tem autoria conhecida, nome e sobrenome. Quer dizer, nós não estamos falando de uma situação desconhecida, que precisamos apurar, nós temos a responsabilidade definida. A responsabilidade dessa mortalidade dos hospitais públicos é da direção, do diretor responsável pela parte médica, são os profissionais que têm a responsabilidade de garantir a boa gestão dessas unidades, completar as equipes que estão desfalcadas. Nós não podemos mais trabalhar num hospital que tem apenas 1 ou 2 médicos para atender uma centena de pessoas. Essa situação acaba gerando... Tal que falte máquinas, como nós tivemos semana passada? Não, e o pior é que as ambulâncias do bombeiro, que levam essa grande quantidade de pessoas para os hospitais, como não tem leitos para esses pacientes ficarem, as macas das ambulâncias permanecem no hospital. Aliás, o nosso reconhecimento, mais uma vez, aos bombeiros, que muitas vezes tem que fazer uma verdadeira peregrinação por vários hospitais até conseguir alguma unidade que tenha vaga, que possa oferecer vaga
aquele paciente que está sendo transportado. Né? Exatamente. E os bombeiros estão também trabalhando numa situação muito grave, porque as ambulâncias dos bombeiros também não têm médicos. As ambulâncias têm circulado no Rio de Janeiro com profissionais de enfermagem, que são profissionais que não estão qualificados para fazer esse atendimento. Quer dizer, o próprio poder público ajuda a desqualificar, a degradar uma instituição, número um, né? É uma instituição reconhecida por todos, nacionalmente, mas no Rio de Janeiro o governo tem contribuído para degradar essa instituição, gerando casos como esse das ambulâncias circulando sem médico. E essa senhora que está no vídeo nesse momento, a gente reitera que ela morreu depois de ter caído de uma maca também no hospital. Exatamente. Com cuidado também, né? A função do maqueiro praticamente não existe hoje na rede pública. São todos profissionais terceirizados, não tem adestramento para desempenhar essa função. Você lida com uma grande quantidade de pessoas. Essas imagens, por exemplo, são as imagens do Hospital Lourenço Jorge, na Barra. O único público da Barra. O único público da Barra, diante de uma avenida, que é a Avenida das Américas, que é líder em acidentes de trânsito. E é um hospital que o tomógrafo está quebrado, que não tem neurocirurgião. Quer dizer, é um hospital que está desqualificado para atender os casos dos acidentes que ocorrem nessa unidade. Responsabilidade do município do Rio de Janeiro, que é o gestor dessa unidade localizada na Barra da Tijuca. E é uma área onde a população cresce de forma avassaladora. E você não tem rede pública para dar assistência a essa população. No caso do Hospital de Niterói, onde o corpo de um bebê prematuro, um recém-nascido, desapareceu, simplesmente desapareceu, na sua opinião, com a assistência que deve ser feita a partir de agora, além, é lógico, da investigação por parte da polícia? Eu acho que o inquérito policial provavelmente vai revelar dados que vão ajudar nessa investigação, e chegando, inclusive, a apontar os responsáveis. A polícia, naturalmente, vai apresentar denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer a denúncia ao Poder Judiciário. E estaremos diante de uma situação que eu espero que não fique impune, né? Porque o que tem alimentado a crise da saúde pública no Rio de Janeiro é a impunidade. Esses gestores públicos e privados, eles acham que estão acima do bem e do mal. E fazem esse monte de atrapalhadas, de irregularidades que acabam contribuindo para causar dano à nossa população. Na sua opinião, o erro do hospital tornou-se ainda maior em não comunicar à família, os pais, naquele momento em que detectou o desaparecimento do corpo? Primeiro mandaram um representante à delegacia registrar a queixa, depois informar os pais. Eu acho que a primeira providência tem que ser comunicar aos pais. Né? Essa é a primeira função do hospital, é a relação humana que tem que ter com a família, comunicar, inclusive assumir a responsabilidade dessa situação, porque aquilo ali é claro que a responsabilidade é da direção do hospital, e, no caso, além de comunicar, tomar as providências jurídicas, né, as providências que devem ser tomadas numa situação como essa, para que o Poder Judiciário intervenha e responsabilize as pessoas que estiveram envolvidas com essa situação, que é uma situação criminosa. Ok, doutor Jorge. Nós estamos falando de crimes que se repetem a todo momento na rede de saúde pública. Né? Sem dúvida. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que programas como esse possam ajudar a gente estar aqui denunciando fatos graves como esse, porque é através da denúncia que a gente pode tentar minimizar os efeitos da impunidade. Sem dúvida. Conte sempre com a gente. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado, doutor Jorge Dário, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, falando a respeito desse caso, o caos na saúde, nos hospitais do Rio. A cada semana a gente pensa que a gente já viu o pior, né? Então, pior do que isso, acho que não vai acontecer. O camarada morreu na frente do hospital por falta de marca. A mulher foi dada morta, mas na verdade estava viva. Você pensa, não, agora está tudo certo. Agora, tudo certo não, é lógico, né? Mas a gente pensa, pior do que isso não vai acontecer. Acho que já chegamos no topo do absurdo. Aí, quando menos se espera, a gente se depara com uma notícia como essa. Feto, um bebezinho morre, ainda que prematuro, como eu disse, não justifica, morre no hospital. A família já sofrendo com a dor da perda, vai providenciar o sepultamento, o velório, enfim, né, vai agilizar todos aqueles procedimentos, já com uma dor danada no coração. Aí ainda tem que passar por esse tipo de situação. Tem que passar por todo esse constrangimento, por toda essa dor ainda maior, por conta do desleixo, posso dizer assim, por que não? Por conta, talvez, do despreparo, por conta da falta de compromisso daqueles que devem exercer determinadas profissões, e por conta disso, infelizmente, os pais, a família, de maneira geral, sofrem ainda mais com tudo o que acontece. Agora a gente fica perguntando, o que será que vai acontecer dessa vez? Será que no próximo fim de semana há algo pior? Será que ainda há algo pior para ser registrado no que diz respeito ao caos da saúde no Rio? A gente fica esperando com as palavras das autoridades.